Graça e paz, meu querido irmão e minha irmã, que a bênção de Deus esteja ricamente sobre a tua vida, sobre a tua família e sobre o teu caminho em todos os momentos. É uma alegria muito grande darmos continuidade ao nosso estudo bíblico online das quartas-feiras, e onde estamos aqui no mês de março, nesta quarta-feira, inaugurando um novo tema que vem a ser o efeito do Pentecostes na vida da igreja. Já estudamos sobre o Manual de Missões, que é o livro de Atos, em janeiro, e em fevereiro falamos sobre o significado do verdadeiro Pentecostes segundo a palavra de Deus. E vimos relatos especificamente no livro de Atos sobre como isso se deu. Conversamos ali também sobre o que significava o Pentecostes para o povo judeu e o que significa o Pentecostes para o povo cristão, para o povo de Deus, que é a extensão do Israel de Deus no corpo de Cristo, que é a igreja. E neste mês de março vamos refletir de maneira mais aprofundada no efeito do Pentecostes sobre a vida da igreja. O que o Pentecostes gera na comunidade que serve a Cristo. É isso que nós vamos nos voltar a aprender nesta nova jornada de estudos bíblicos no mês de março. Lembrando a você que é muito importante que você não esqueça de se inscrever no canal da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Ananindeua, e esteja curtindo esse vídeo, compartilhando com seus amigos, familiares, as pessoas que desfrutam da tua companhia, para que esse estudo chegue ao máximo de pessoas possível dentro da perspectiva de aprendizado e crescimento na fé. Então, você, especialmente que é membro da nossa igreja, é um parceiro muito importante nessa nossa trajetória de estudos bíblicos. Você aprende tanto ao recolher, absorver o aprendizado que nós estamos aqui de maneira muito humilde repassando aos irmãos, mas também você aprende duas vezes mais quando ensina para uma outra pessoa aquilo que você aprendeu. Por isso, multiplique conhecimento, multiplique o aprendizado que você tem tido aqui, certamente, às quartas-feiras conosco pelo YouTube. Então não esqueça aí de se inscrever no nosso canal da igreja e também de compartilhar esse estudo com o máximo de pessoas possível. Meus irmãos, eu sou o seminarista Gabriel, já conhecido de vocês, e é uma alegria estar aqui com você em mais uma quarta-feira hoje para aprendermos a palavra de Deus. Eu quero convidar você que abra a sua Bíblia na porção da palavra de Deus que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, e leremos os versos de 42 a 47. Atos, capítulo 2, versos de 42 a 47. E diz assim a palavra de Deus. Acompanhe comigo no texto que será exibido aí na tela também. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida em que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Esse texto ele é muito emblemático porque nos apresenta com uma descrição fantástica aqui nas palavras de Lucas, que é o redator do livro de Atos, mas inspirado antes pela ação do Espírito Santo. Ele coloca aqui então para nós um guia para que entendamos como o Pentecostes influencia a igreja de Cristo. Essa igreja que no verso 41 desse mesmo capítulo 2 de Atos vai registrar que então os que lhe aceitaram a palavra, esta palavra que foi pregada pelo apóstolo Pedro em Jerusalém, logo em seguida a descida do Espírito Santo, diz que foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase
3.000 pessoas. E então isso nos ajuda muito a entender o porquê a igreja desempenhava e tinha e assumia certas práticas naqueles primeiros dias, sobretudo por conta de viverem na direção do Espírito Santo e sendo forte e constantemente influenciados por este Espírito Santo, que agiu e age na vida da sua igreja e daqueles que lhe pertencem, que são os eleitos, que são os novos convertidos, aqueles que se rendem e foram alcançados pela graça do Senhor. Então, meus irmãos, quando no capítulo 2 Lucas descreve de uma maneira bastante detalhada o que havia acontecido no dia de Pentecostes, quando os apóstolos se reuniam ali em Jerusalém, isso você vai ver logo no início do capítulo 2, ele fornece agora para a gente, dos versos de 42 a 47 do capítulo 2, uma explicação de como o Pentecostes influenciou a igreja, não é? Nós vemos ali um sermão cristocêntrico de Pedro, não é? Ali no capítulo 2 também, dos versos de 14 até o verso 36, e é esta pregação da palavra que desencadeia a conversão a partir da eficácia da ação do Espírito Santo no meio daqueles ouvintes ali em Jerusalém reunidos para celebrar o Pentecostes e que foram, na verdade, visitados pelo Espírito Santo do Senhor que foi derramado sobre os discípulos. E então, Lucas agora nos mostra os efeitos do Pentecostes numa linda descrição de uma igreja que é cheia do Espírito, aquela igreja que estava ali reunida. Nesse texto, nós conseguimos observar de que maneira a igreja ela foi profundamente influenciada por esse agir do Espírito, e não necessariamente para práticas e para atitudes sobrenaturais. E essa é uma confusão que muitos estabelecem nos dias atuais, sobretudo em linhas de teologia que se assumam pentecostais ou neopentecostais. Por que eu lhe digo isso? Porque associa-se muito nestes meios a ação do Espírito Santo com coisas extraordinárias, sobrenaturais, quando você vê a simplicidade destes irmãos aqui nos primeiros dias como um grande símbolo da ação do Espírito Santo. Você vê aqui nos versos de 42 a 47, uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, era uma igreja que estava unânime no partir do pão e nas orações, era uma igreja que caminhava em temor do Senhor, é uma igreja que observava os prodígios e sinais, sim, que eram feitos por intermédio dos apóstolos. Eles tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, isto é, viviam com liberalidade, com humildade e com comunhão de vida nas suas necessidades, perseveravam unânimes no templo, ou seja, não se deixavam negligenciar na prática do ato de congregar. Então eles estavam sempre frequentando os cultos, as celebrações, juntamente com os irmãos. Eles faziam e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração e louvavam a Deus, contando ainda, olha só, com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, diz o texto, acrescentava o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, meus irmãos, é importante nós observarmos que o dom do Espírito Santo revelado na vida da igreja não necessariamente vai significar um show, uma coisa apoteótica ou a revelação de profecias, de milagres, prodígios e sinais. Você observa aqui que cumpriu-se aos apóstolos, pela vontade de Deus, que alguns sinais e prodígios fossem feitos para atendimento de um propósito específico na história, aqui no contexto do primeiro século. E isso mais adiante, no contexto, se você ler só o capítulo 2 de Atos, você vai ter uma impressão muito equivocada de como funcionava a igreja. Mas quando você vai começar a avançar no livro de Atos, você começa a observar com mais detalhe que essas práticas foram cessando, sobretudo de milagres, ressurreições, até a medida em que a igreja já foi se estabelecendo. Uma coisa que eu queria destacar com você é que a igreja ela não começa aqui no Pentecostes. O Pentecostes ele inaugura um novo momento numa igreja que já existia.
Então é um erro pensar que a igreja foi inaugurada em Atos 2, no Pentecostes. Não é? É óbvio que a igreja não começou naquele dia. Não é correto dizer que o Pentecostes é o aniversário da igreja, como pensam alguns teólogos. Porque a igreja, ela é o povo de Deus. Lá em Romanos fica-nos muito clara essa informação. A igreja, ela remonta no conceito mais amplo possível a 4.000 anos, pelo menos, quando você vai voltar lá ao tempo de Abraão, de Isaac, Jacó e os patriarcas. Isso aconteceu. O que aconteceu no Pentecostes, na realidade, foi que o remanescente do povo de Deus, aqueles que se mantiveram fiéis, como Paulo vai explorar muito bem na carta aos Romanos, esse remanescente se torna o povo de Deus que possui o Espírito Santo. Então, nós vemos aqui as evidências disso à medida em que o povo de Deus ele se revela na justificação e na sua vida santa ao longo de toda a história. Então, é um erro pensar que Israel é um povo de Deus e a igreja é um outro povo de Deus. O povo de Deus é um só. E na história ele foi se manifestando em diferentes oportunidades e circunstâncias. E o que nós temos, na verdade, no Pentecostes é um sinal de chancela, de confirmação do derramamento do Espírito, que é a nova aliança. Então, é o povo da nova aliança. Aí sim é correto afirmarmos dessa forma. Então, quais foram, queridos, as evidências da presença, da ação e do poder do Espírito Santo na vida dessa igreja que nasceu ali na nova aliança, no contexto aqui de Atos 2, 42 a 47? Lucas descreve detalhadamente, e eu quero te convidar para semanalmente observarmos estes detalhes. Nós vamos a cada semana discutir uma evidência da ação do Espírito Santo na vida dessa igreja, considerando estes versículos, 5 versículos que nós lemos, de 42 a 47 em Atos capítulo 2. E hoje nós vamos começar com a primeira evidência e explorá-la o máximo que pudermos. Essa primeira evidência destacada aí é que a igreja que possui e que foi impactada pelo Pentecostes é uma igreja que aprende. É uma igreja que aprendia. A primeira evidência do Espírito Santo, aqui mencionado por Lucas, é que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Poderíamos até dizer aqui, sem medo de errar, que o Espírito Santo em Pentecostes inaugura uma escola em Jerusalém. E os seus professores eram os apóstolos, com a autoridade dada por Cristo para educar, ensinar e estabelecer as doutrinas que nós conhecemos hoje como o Novo Testamento. O Novo Testamento nada mais é do que a doutrina dos apóstolos. São os livros inspirados e escritos direto ou indiretamente por estes homens de Deus, que foram, não por suas próprias inteligências, mas movidos pelo Espírito de Deus a registrar as verdades do Senhor, a revelação do Senhor no contexto da nova aliança. Então os apóstolos eram os professores que o Senhor Jesus escolheu e preparou durante 3 anos para repassarem ao povo de Deus, aos discípulos que seriam multiplicados adiante, as verdades do reino de Deus. O anti-intelectualismo, ele não combina com a plenitude do Espírito Santo. É muito tacanha, é muito errada a impressão que muitas igrejas têm de que o Espírito Santo ele autodetermina o que vai acontecer, que você não precisa, portanto, aprender, que você não precisa crescer, que você não precisa estudar a Bíblia, que você não precisa aprender com pastores, com professores, com mestres. A igreja dos primeiros dias ela não tinha essa falsa impressão. Ela sabia que o Espírito Santo era poderoso e até por isso ela sabia que esse Espírito Santo capacitava e concedia habilidades para homens e mulheres no intuito de ensinar a sua igreja. Não é? Vemos que esses novos convertidos aqui, como está no versículo 42, eles não estavam se deliciando apenas com uma experiência mística que os levasse a rejeitar a própria mente ou rejeitar a teologia. Muito pelo contrário, como eu disse, o anti-intelectualismo ou a aversão ao ensino da palavra de Deus, a teologia, a boa teologia, ela não combina
com um crente ou com uma igreja que caminha direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Está lá em João 14, quando Jesus faz promessas aos seus discípulos e diz, não é? Vos darei o Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer porque o rejeitou. Então, os discípulos, esses primeiros discípulos, como está muito bem descrito aqui por Lucas em Atos 2,42, eles perseveravam, ou seja, eles estavam sempre firmes, eles estavam esperançosos e afirmados na doutrina dos apóstolos. Não pensavam eles, de forma alguma, que devido ao fato de eles terem recebido o Espírito Santo de Deus, esse era o único professor que eles necessitavam, podendo dispensar os mestres humanos. Existe uma igreja, que não citarei aqui por motivos éticos, antiga inclusive, de linha pentecostal, no nosso país, e que ela não acredita que a teologia seja útil para ensinar o povo de Deus. Nós discordamos frontalmente desta impressão, dessa verdade, dessa afirmação deles, posto que o Espírito Santo, ele sim, ele norteia como norteou Paulo, como direcionou a Pedro, como direcionou a Tiago, como direcionou a João e a tantos outros, a Marcos, a Lucas, para que fossem mestres, ensinadores, grandes professores. Também no livro de Efésios, o apóstolo Paulo diz que uns foram chamados para serem pastores, outros evangelistas e mestres, e há tantos dons, dentre eles o do ensino, que é um dom fornecido e orientado pelo próprio Espírito Santo. Então nós não podemos crer de forma alguma que a teologia ela é contrária à palavra de Deus. É o contrário. A aversão à teologia é que é sim contrária ao que a palavra de Deus prescreve e nos ensina sobre a necessidade de aprendermos e crescermos na fé. Então, como nós vemos, eles não tinham essa impressão de que eles só iam aprender pelo Espírito Santo. Ele poderia, com toda certeza, mas aprove a Deus, como nós vemos no registro bíblico, que o próprio Espírito Santo, embora pudesse, estivesse separando homens para ensinar a sua palavra, para registrar a mensagem do Senhor, de maneira a contribuir com o crescimento das igrejas. Então, ele não era o único professor, ele dispensava e se utilizava de mestres humanos. Pelo contrário, nós vemos aqueles irmãos do primeiro século não tendo nenhuma dificuldade em se assentarem aos pés dos apóstolos para se submeterem humildemente aos ensinos e instruções. E o texto é muito claro dizendo que nisto eles perseveravam, isto é, eles tinham continuidade, constância, compromisso com esse aprendizado que eles tinham da parte apostólica. Mais do que isso, nós vemos que a autoridade didática e ensinadora dos apóstolos, ela provinha exatamente da autenticação dos sinais e prodígios que eles operavam. Isso não significa dizer que nos dias atuais um pastor, um mestre, um professor da escola bíblica dominical ou um evangelista, ele precise ser autenticado por estes sinais especificamente, mas precisa sim autenticar o seu ensino por uma vida de santidade e por um testemunho e um procedimento correto e íntegro, pois senão o seu ensino será esvaziado de qualquer tipo de fruto. E nós vemos isso lá em Gálatas 5, quando Paulo registra aqueles irmãos os frutos do Espírito, que devem ser, com toda certeza, buscados e almejados pelos crentes no Senhor. Então, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, lá no verso 43. Essas duas referências aos apóstolos, os prodígios e sinais, no versículo 43, e ligados diretamente à doutrina que eles ensinavam, lá no verso 42 é dito, eles são dificilmente acidentais. Eles têm toda uma relação de autenticidade, de legitimidade e de convalidação da veracidade do que eles estavam a ensinar. Isso você vai ver também em Estevão, lá em Atos 6, a sua intrepidez com a qual ele pregava, juntamente com Filipe, com outros diáconos ali estabelecidos para cuidar, dentre outras coisas, da assistência da igreja, da assistência aos órfãos e viúvas, mas também não negligenciando a pregação da palavra, com a qual, inclusive, eles fizeram grandes prodígios e sinais, como diz o texto também lá em Atos 6,
mais à frente desse livro. Então, considerando, meus irmãos, que o ensino dos apóstolos ele chegou até nós hoje em sua última forma, com o processo de escrituração concretizado, concluído na Palavra de Deus, 66 livros que temos acesso na Palavra de Deus, 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo. Então, nós temos uma devoção contemporânea, não é, a esse ensino apostólico convalidado no Novo Testamento. Os 27 livros do Novo Testamento são o ensino dos apóstolos que nós precisamos submeter nos dias de hoje, assim como também, tendo em vista a nossa orientação teológica, que crê fielmente que o Novo Testamento lança luz sobre o Antigo para que entendamos de uma maneira plena a Palavra de Deus. Então não se anula o Antigo, e o Novo não é menor que o Antigo, nem o Antigo maior que o Novo. Ambos se completam no entendimento do que, na realidade, o Antigo Testamento lançava símbolos, expressões do que viria a ser concretizado em Cristo e na sua obra redentora. Então, nós devemos submissão à Palavra de Deus, sem reservas, sem nenhum tipo de questionamento, haja vista a Palavra de Deus ser inspirada, ser suficiente e ser inerrante em todo o seu conteúdo. Então, uma igreja que é cheia do Espírito Santo, ela é seguramente uma igreja neotestamentária. É uma igreja que se filia ao ensinamento dos apóstolos. É uma igreja que subscreve a doutrina dos apóstolos, que está expressa no Novo Testamento, está expressa também nos símbolos morais e nos símbolos proféticos do Antigo. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que aprende. É uma igreja que se esmera no conhecer a Deus e a sua palavra. O Espírito de Deus, ele concede a partir da sua palavra instruções que servem-se e se prestam ao nosso crescimento, à nossa edificação, à nossa evolução na caminhada da fé. O Espírito Santo leva o povo de Deus a se submeter a esta palavra. Você reconhece um crente verdadeiro, um crente que reconhece e tem a sua fé firmada em Cristo quando ele se submete à palavra de Deus. Pois, de que maneira teríamos o melhor acesso a estarmos em comunhão plena com o Senhor, senão por intermédio da sua palavra, que é a sua revelação? Quando nós queremos nos aproximar de um amigo ou queremos conhecê-lo melhor, certamente leremos os seus perfis. Hoje temos essa ferramenta das redes sociais. Quando uma empresa deseja contratar um profissional e quer conhecê-lo, ela lê o seu currículo. E é também na palavra de Deus, trazendo essa analogia aqui do currículo e do perfil das redes sociais, é que é onde temos o perfil de quem Deus é. É onde temos aqui também os predicados, o currículo de Deus. Sabemos o que ele fez na história, sabemos o que ele faz nas nossas vidas e vemos quais são os seus atributos. Por isso, se desejamos conhecer a Deus verdadeiramente, se desejamos conhecer a Deus de maneira sincera, devemos buscá-lo na sua palavra. Não busque a Deus nas revelações de esquina. Não busque o Senhor nas fantasiosas profecias e, entre aspas, profetadas contemporâneas. Observe-o segundo a sua palavra. Aprenda do Senhor conforme Ele mesmo fez questão de revelar, que é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. E eu quero encerrar nesta noite falando de 4 marcas de uma igreja que aprende. Essa é a primeira evidência, tá bom? Uma igreja que é influenciada pelo Pentecostes. É uma igreja que se esmera no aprendizado. É uma igreja que aprende, como a igreja do livro de Atos. Essa igreja que aprende, ela necessariamente vai ser uma igreja extremamente forte. Ela vai ser uma igreja forte. Por quê? Porque, em primeiro lugar, é uma igreja que conhece o seu Deus. Uma igreja que aprende é uma igreja forte porque ela conhece o Senhor. Não há outro mecanismo, outra ferramenta mais adequada para conhecermos o Senhor, senão por intermédio da sua palavra. É ela que, do Gênesis ao Apocalipse, nos mostra um Deus que se relaciona com os seus servos em toda a história. Um Deus que é benevolente, que é justo, que
cuida dos seus, que não os deixa em nenhum momento, que jamais se esquece de nós e que nos perdoa, nos salva e nos purifica para vivermos uma vida que lhe agrade. Uma igreja que conhece o seu Deus é uma igreja que conhece a palavra, é uma igreja que busca aprender. Em segundo lugar, uma igreja que aprende é uma igreja forte, porque é uma igreja que conhece a sua fé. A igreja, ela não pode imaginar que ela vai caminhar segura na história, na sua caminhada aqui na terra, se não conhecer a sua própria fé. E o crente, da mesma forma, sendo ele a própria igreja, a habitação do Espírito Santo, ele precisa ter convicção das afirmações que a palavra de Deus nos traz e que são os subsídios, são as bases de sustentação da nossa fé. É muito triste nós praticarmos uma fé que nós não conhecemos. E na realidade eu tenho toda a segurança de te dizer que se você assim procede, você não está praticando e vivendo uma vida de fé, você está praticando uma vida de crendices, quem sabe até de superstições, misticismo, porque a fé, diz a palavra de Deus, vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, da pregação do Evangelho. É na palavra que nós conhecemos a nossa fé. Não tente aprender a sua fé em qualquer outro lugar. Aprenda a respeito da sua fé na palavra de Deus e com os servos que a ensinam de maneira fiel, de maneira coerente com o ensino bíblico. Em terceiro lugar, uma igreja que aprende é uma igreja forte porque é uma igreja que conhece as suas limitações. A mesma palavra que aponta para as nossas qualidades, aponta para os predicados de Deus, aponta para o seu projeto redentor na história, é a mesma Bíblia que também mostra quem nós somos. Isto é, falhos, pecadores, dependentes. É a mesma Bíblia que aponta para a necessidade de sermos humildes, pois fomos salvos por graça e não pelas nossas obras. Não teria como ser diferente. Por isso, a palavra de Deus, ela nos traz total conforto em entendermos as nossas limitações, mas ao mesmo tempo nos traz promessas de que o Senhor cuida e não observa a nossa conduta segundo as nossas limitações, mas Ele nos traz a condição de melhorarmos. E o nome disso damos santificação. É exatamente esse processo, essa carreira, como o apóstolo Paulo costuma muito mencionar, que nos fornece o crescimento, a evolução dos degraus da fé. E em quarto lugar, uma igreja que aprende é uma igreja forte, porque é uma igreja que conhece o destino de toda a criação. Também aos Romanos, Paulo escreve que a criação geme e angustiada, aguardando ansiosamente a manifestação da glória dos filhos de Deus. Nós já conhecemos o final de tudo, nós já conhecemos o destino final de todas as coisas, e isso se dá por intermédio do aprendizado da palavra. É aprendendo, é conhecendo a palavra que nós temos acesso ao destino final de todas as coisas, e isso nos traz conforto, nos traz segurança, nos traz firmeza e força para continuar crendo que o Senhor tem dado a sua graça a todos nós. Existem alguns textos correlatos que eu queria citar com você nesse momento e que nos mostram a importância da igreja caminhar e experimentar essa primeira evidência do Espírito Santo, do Pentecostes na vida da igreja, que é o desejo de aprender sempre mais a sua palavra. O primeiro texto está lá em Provérbios de Salomão, capítulo 2, versos de 1 a 5. Provérbios, capítulo 2, versos de 1 a 5, quando Salomão registra aí para nós a respeito do atentar para a sabedoria que Deus traz a nós, da excelência dessa sabedoria. Ele diz assim: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares,
então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Eu avancei até o verso 6 aí para entendermos melhor esse texto. Também lá em Miqueias, capítulo 4, verso número 2, livro do profeta Miqueias, capítulo 4, verso número 2, há também uma profecia sobre a maneira como o Senhor comunicaria as suas verdades a todos nós no contexto atual. Capítulo 4 de Miqueias, versículo 2 diz assim: irão muitas nações e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Então essa lei que agora é impressa no nosso coração, como foi profetizado por Moisés lá em Deuteronômio, a lei, é o Evangelho, é a palavra de Deus. É ela que serve para nós como guia, é ela que serve a nós como fonte do conhecimento de Deus. Lá em Deuteronômio 32, 2, voltando para esse texto que acabamos de mencionar, é dito também o seguinte: Deuteronômio capítulo 32, verso de número 2, veja aí na sua Bíblia, diz assim a palavra de Deus: goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. Então, ele destaca aqui, nesse cântico de Moisés, a maneira como a palavra de Deus precisa ser irradiada, né? Como a chuva cai sobre a terra, regando. E isso nos traz dois significados. O primeiro é o de que esta palavra que é pregada, que é aprendida pela igreja, que é marcada pela experiência do Espírito Santo, é uma igreja que produz frutos, porque ela rega, ela está ali alimentando. Nós somos alimentados pelo conhecimento da palavra para crescer e não para sermos estéreis, de forma alguma. Se estivermos sem a produção, sem a marca da produção dos frutos, é porque de fato a igreja ela não está aprendendo adequadamente a respeito de Deus, a respeito da sua palavra. E esse regar, ele fala também de multiplicação, ele fala de cuidado, ele fala desse repassar adiante do ensinamento da palavra de Deus. Lá em Jeremias 24, verso número 7, também o profeta Jeremias ele vai relatar a todos nós como é importante o aprender da palavra de Deus. Jeremias 24, verso de número 7, diz assim a palavra de Deus: dar-lhes-ei coração para que me conheçam, que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Então, veja a importância aqui do próprio Deus falando através do seu profeta Jeremias, de que chegaria um tempo nesta visão que Jeremias tem aqui, em que o Senhor daria ao seu povo o seu conhecimento, não é? Ele se apresentaria de maneira mais profunda aos seus servos fiéis. E isso nós observamos com muita clareza numa igreja que é movida pelo desejo de aprender, que é uma igreja que é impactada pelo Espírito Santo. E finalmente, esse texto também é muito importante, lá no Evangelho de João, capítulo 17, verso 3, quando o Senhor Jesus, na oração sacerdotal de despedida no Getsêmani, ele então diz o seguinte: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, o conhecer a Deus é a vida eterna. Interessante João colocando isso aqui de uma maneira muito categórica. O conhecer a Deus é este, não é? A vida eterna é esta, que te conheçam a ti. Portanto, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha nessa noite, eu quero que nesta primeira etapa nessa nossa terceira fase de estudos, você saia daqui
realmente certo de que a primeira marca de uma igreja que é movida pelo Espírito Santo, a primeira marca, o primeiro efeito do Pentecoste na vida da igreja, como vemos lá em Atos 2,42, é a perseverança no ensino, na doutrina dos apóstolos. Que você, inclusive neste momento aqui que está buscando aprender da palavra de Deus, seja profundamente certo disso, para saber que a igreja, ela cresce, ela se desenvolve quando ela se aplica, dentre outras coisas que veremos também nos próximos estudos, mas principalmente aqui pelo aprender, pelo desejo de aprender. A igreja de Atos era uma igreja que aprendia. Eu quero encerrar nessa noite desejando que Deus abençoe profundamente a sua vida. Se você de repente está aí no ônibus, está no carro, no trânsito, está voltando para casa ou está na sua casa com a sua família, aonde quer que você esteja, que a graça do Senhor repouse sobre ti e sobre a tua casa, sobre os teus projetos e sonhos, sendo a sua vontade sempre prevalecedora na nossa vida, em nome de Jesus. Eu desejo uma boa noite a você e a sua família. Não deixe de se inscrever no nosso canal e de estar acompanhando os nossos estudos da Igreja Presbiteriana de Ananindeua. Graça e paz.